atividade que tem crescido imenso aqui no Concelho e que tem trazido também, neste momento, problemas é a agricultura intensiva, não é? O Sr. Presidente já várias vezes tem dito que isto está a atingir o limite de tudo. Qual é o ponto da situação que faz neste momento? Olha, eu não vejo a agricultura como um problema. A agricultura é uma virtude e é importante e é estratégica do ponto de vista do desenvolvimento em Odmira. Agora, porém, eu não confundo agricultura com aquilo que por vezes se pretende apenas focalizar, que é a agricultura coberta e a necessitar de mão de obra intensiva frequente. Obviamente que há todos os tipos de agricultura e aqui nós temos agricultura tradicional, agricultura biológica e agricultura dita intensiva. O esforço não é igual aquilo que representa para um território com estas características também não tem o mesmo efeito e, portanto, temos sempre que avaliar cada um dos contextos. Se me pergunta concretamente sobre essa agricultura mais intensiva, qual é o ponto de situação, olha, eu digo-lhe que, com toda a franqueza, por vezes essa é a grande dificuldade do Presidente da Câmara de Odmira e de outros Presidentes, provavelmente, do país, conseguir fazer a par e passo um ponto de situação daquilo que se passa nos seus territórios rurais. Porque as coisas acontecem a um ritmo tal e sem prévia obrigação de comunicação às entidades como a Câmara Municipal, que, enfim, nunca temos um ponto de situação completamente realista a par e passo. Se bem que lhe podia dar, por comparação, um exemplo. Obviamente que tudo o que se passa na área urbanística nós temos que saber, temos a obrigação de saber e temos e o cidadão tem a obrigação de nos dar a conhecer. E, portanto, estão aí definidas claramente as nossas obrigações. Em termos de atividade agrícola, como sabemos, não. É uma atividade que se instala, portanto, nos territórios sem essa obrigação de comunicação municipal. E, portanto, uns fazem-no e agradavelmente são recebidos e conversamos sobre, enfim, variados aspectos, outros não, instalam-se. Depois, obviamente, vem o outro lado da questão. Estamos numa zona sensível, estamos numa zona que, quer se queira, quer não, tem sensibilidade assumida por Portugal com a União Europeia do ponto de vista de valores naturais no âmbito da Rede Natura 2000, ao abrigo do qual o Estado português recebeu imensos fundos europeus e assumiu compromissos, ao que parece ad eternos, e o Estado tem a obrigação de cumprir essas missões, nem são delegáveis, portanto é o próprio Estado que tem que as fazer cumprir, e para além disso, nessa coincidência, algum desse território, grande parte dele é Parque Natural. Porque a Rede Natura até extravasa os limites do Parque Natural. Com isto tudo, coexiste um perímetro de rega com aptidão agrícola. A aptidão agrícola é essa que eu me recuso a entender como sendo apenas e só destinada a um tipo de agricultura. Sempre disse, continuarei a dizer, defendo um mix de atividade agrícola que tenha diversidade, um mosaico agrícola que tenha diversidade. Porque aqui também podemos produzir batata doce, como aliás alguns produzem, e que é um produto que se integra até numa certa estratégia subregional, que é um produto reconhecido de excelência aqui na zona. Também pode, e essa faz-se ao ar livre, por exemplo. Não tem tanta necessidade de mão de obra, por exemplo. Mas também podemos ter outras culturas que aqui se fizeram durante décadas, que poderão eventualmente não ter tanto rendimento, mas é aí que entram as opções, que não apenas municipais, de se queremos compatibilizar esses tais valores ambientais com práticas agrícolas, podemos ter alguns apoios da própria comunidade para que possam, em algumas zonas particularmente sensíveis, ser apoiadas atividades agrícolas de âmbito biológico, de âmbito tradicional, enfim. São estes
os valores que nos impuseram, e eu fazia aqui questão de frisar, não foram valores impostos pelas câmaras municipais, foram valores impostos pelo Estado e pela União Europeia, que decretaram as regras. E recordo até que os municípios desta zona contestaram o plano de ordenamento do parque em tribunal, e o tribunal teve o ensejo de nos dizer que em sede de contraditório tínhamos o direito de nos pronunciar, mas que não tínhamos razão nenhuma para impugnar o plano depois dessa fase, porque ele é um plano especial e, como tal, decisão superior. Então, se é decisão superior, eu acho que tem que haver responsabilidade superior no acompanhamento, na fiscalização, na monitorização e, obviamente, na articulação com as entidades locais. Aquilo que se assiste desde há algum tempo é que essa missão, que é a competência do Estado Central, não está a ser cumprida. E não tem aqui os meios necessários para que ela possa ser eficazmente cumprida nos diversos âmbitos. Não apenas no âmbito do famoso e sempre apontado ICN, mas também no domínio da ARH e no domínio da fiscalização, por exemplo, dos trabalhadores, porque são, e sabemos que são, escassos os meios que o Estado tem, não só aqui localmente, mas a nível distrital e subregional. E, portanto, ninguém pode levar para outro âmbito o desejo que nós, os autarcas, e falo até em nome também dos meus colegas, temos das coisas poderem ser melhor monitorizadas e de o Presidente, quando é confrontado com uma pergunta como esta, saber exatamente com que números é que podemos estar a lidar e com que realidade. Não tem mal nenhum saber, antes pelo contrário, facilitem tudo. Não, o Estado, a única coisa que decretou foi que as regras do Parque Natural deveriam passar para dentro dos PDMs e devem passar o mais depressa possível. Algumas das regras, porque nem todas, as ambientais continuarão sempre, e as da Rede Natura, à guarda do Estado. Mas estas, mais de indicadores e de índices, passariam para o PDM. Bem, nós recusamos a passá-las tal e qual como estão. Porque, como estão, inclusivamente geram incongruências. Há falta de definições e há conflitos permanentes entre quem fiscaliza e quem se instala. Aquilo que tentámos fazer através de um grupo de trabalho, que durou algum tempo, foi chegar a um consenso. Não foi possível chegar a um consenso. Agora, o que não podem é acusar o Presidente da Câmara de Odmira e a Câmara de Odmira e a Assembleia Municipal de Odmira é de não ter sido claros sobre aquilo que era o seu entendimento e que este território comporta. Pois bem, o que lhe posso dizer é que o que saiu na portaria não respeita quase em nada aquilo que a Câmara de Odmira propôs. E, portanto, a portaria a que se refere... A 179/2019, há pouquíssimos dias, tornada pública. Sobre o Exatamente. aproveitamento. Essa portaria teve como base, supostamente, julgo eu, um trabalho que foi elaborado no âmbito da CCDR, coordenado pela CCDR do Alentejo, mas em que participaram os municípios de Odmira e de Aljur e todas as entidades do Alentejo e Algarve. Se houve alguma entidade que foi clara, e só posso responder por Odmira, que foi clara na sua posição sobre o que deveria ser o âmbito local, nesta zona, foi Odmira, que tomou uma deliberação clara e que a remeteu em tempo devido. E que essa deliberação não esperávamos que ela fosse traduzida tal qual como estava, mas obviamente que fosse ponderada, pois resultou da ponderação dessa nossa proposta apenas uma regra coincidente com o que propusemos. Tudo o resto é diferente. Pois. E, portanto, pode-se concluir que neste território continua a ser o Estado Central a decidir sobre o que é que se faz. E, obviamente, os municípios que aqui estão a continuar a não ter, neste momento, o controlo sobre o que se pode e não se pode fazer. Aquilo que foi decretado nesta resolução do Conselho de Ministros
abre a porta a situações que nós alertamos para não serem permitidas, porque achamos que a par e passo deve ir acontecendo o desenvolvimento que nós almejamos como sustentável e devemos ir monitorizando, conversando e analisando aquilo que é possível fazer para o futuro. Não me parece que seja com portarias de âmbito tão alargado, em que, e dou-lhe um exemplo só, é permitida a instalação de habitações temporárias para os trabalhadores nas explorações sem qualquer limite global, definem-se limites por exploração, que não é o mesmo que limite por prédio, mas não se define um limite global. E o município de Odmira foi claro e cauteloso na proposta de um limite global. E qual era o limite que propunham? Está definido no documento, salvo erro, 3.800 trabalhadores para a globalidade. Exato. Admitíamos que o Governo, as entidades que analisam esta proposta, pudessem definir um limite, ou abaixo ou acima. Não há limite nenhum. E, portanto, é inaceitável para o Presidente da Câmara de Odmira. Porque essa resolução do Conselho de Ministros tem a ver muito sobre a questão do alojamento temporário desses trabalhadores e, no fundo, permite a criação de novas aldeias que vão exigir, por exemplo, um grande esforço, porque depois fala lá a necessidade de terem esgotos, etc, etc. E quem é que fornece esses serviços? Vai ser a Câmara que vai ter que fornecer a ligação da água e dos esgotos? Não há sistemas públicos que tenham disponibilidade para essas novas pretensões. Isso ficou claro desde o início. Cada empregador ou cada promotor é responsável pela autonomia das soluções que encontra. Obviamente que tem, e está bem descrito na portaria, que tem que encontrar soluções para a água, para os efluentes, para a energia, tudo normal sobre isso. Não haverá, como não há em nenhum dos casos, nenhuma exceção a esse nível. É necessário promover todas as iniciativas de acordo com as obrigações legais nesses âmbitos, garantindo, obviamente, um tratamento adequado e origens de água adequadas. Não é a esse nível que estou preocupado, porque até o limite de distanciamento aos aglomerados urbanos existe. E foi respeitado, foi acatada a proposta que fizemos, de 1000 metros de distanciamento. Mas todos os outros parâmetros que propusemos não foram, portanto, acatados. E é uma opção, realmente, não os acatar. Agora, os receios sobre algumas das circunstâncias que virão a decorrer a partir dessa resolução, obviamente que temos sérias dúvidas de que não venham alguns deles a acontecer. E, portanto, temos que vincar esta posição, porque não é possível ou não é desejável num território onde se mantém a obrigação e, pelos vistos, o desejo de coexistir uma área protegida com uma área com fins agrícolas intensivos, como há pouco dizia, com esta particularidade de não ter limites. Tem que haver bom senso. Tem que ser monitorizado e acompanhado esse bom senso. Não podemos dizer que vamos preservar valores ambientais e até, pelo que percebo da leitura da portaria, excluir essas áreas de âmbito agrícola. Ainda estou para ver como, se muitas delas estão no meio de propriedades. É a propriedade toda que é excluída? É só a área a proteger? E depois, diz que são dadas outras de compensação. Pergunto, se os proprietários não forem os mesmos, qual é o mecanismo de compensação entre eles?
Há uma série de decisões que esta portaria avança que obviamente criam problemas à frente e não se antevêem grandes possibilidades de solução. Estou expectante, porque ainda por cima são, de facto, as entidades agrícolas e ambientais que, sob esse ponto de vista, ficaram com a responsabilidade de se entender. Mas aquilo que me preocupa, essencialmente, é a falta de definição de limites que permitam a todos conviver com soluções que são transitórias em alguma tranquilidade e, obviamente, com responsabilidade. Porque corremos o risco de, numa dada altura, o processo não ter a boa-fé que todos colocamos neste processo e da qual desejamos. E neste momento não se sabe exatamente quantos trabalhadores migrantes, estrangeiros e alguns portugueses, eventualmente, estão no concelho de Odmira. Não há esses dados concretos. Os dados oficiais, a partir do registro oficial, e neste caso de Beja, temos um número muito próximo dos 8.000. Dados oficiais. E digo muito próximo porque, obviamente, alguns regressam, outros saem, este é um processo dinâmico. Se me pergunta se são esses o número exato, é evidente que quase certamente que não será, precisamente porque é um processo dinâmico. A questão não é essa. A questão é que, de facto, os aglomerados estão sob pressão e não têm oferta condigna para todos e nós precisamos de aliviar um pouco essa oferta, ainda por cima, porque alguma da mão de obra é temporária e, como tal, nas quintas podia haver um aliviar durante algum tempo até que se encontrassem as soluções em meio urbano. Percebo que muitos não entendam isto, mas esta foi uma solução de bom senso e consensualizada. Não se consegue consensualizar são os limites. Pois. E, portanto, há aqui uma portaria que abriu a porta toda e com a qual nós não convivemos tranquilamente. Estas questões de todo este afluxo de pessoas têm criado pressão sobre os aglomerados, como falou, por causa do alojamento, não é? Há até casos em que, por exemplo, penso que em São Teotónio o hotel que existia foi comprado também para alojamento de trabalhadores, não é? Mas as próprias casas e tudo mais. Mas há outros efeitos, por exemplo, ao nível das escolas, da saúde, não é? Também tem... Sim, mas, vamos ver, nós não temos nada a recear quanto à questão da negociação que acontece por todo o lado, aqui e noutros lugares do mundo, com novas populações, sejam populações, enfim, da própria nacionalidade ou de outras nacionalidades, e que se vêm instalar por qualquer razão, pode até ser só de natureza agrícola, e que acabam por comprar um comércio para tentar uma nova vida, ou até uma unidade de alojamento. Eu acho que isso é de facto novo aqui, mas não é isso que confere algum tipo de problema, é a vida. Provavelmente daqui a algum tempo até será novamente a regressar, portanto, às funções que já teve, ou até noutra forma mais evoluída. A questão é esta. Eu acho que o Conselho consegue ter e incorporar todas as valências. E não é desejável que umas esmaguem as outras. E se há de facto território onde há espaço para fazer tudo, é Odmira. Agora, se queremos fazer tudo no mesmo sítio, é evidente que conflituamos. Aquilo que ontem, por exemplo, foi dito por alguns por alguns oradores, é de que temos que escolher e há coisas que são incompatíveis. Eu continuo a dizer que não. Não são incompatíveis. Depende dos modelos que queremos implementar. Porque fazer agricultura, como disse, para mim, não é apenas escolher um tipo de agricultura. É escolher a agricultura mais adequada ao território e adequada às circunstâncias. Temos aqui bons projetos agrícolas, bons empresários
que fazem a atividade chamada intensiva e que nós defendemos sempre, porque são projetos que não têm dúvidas, que têm qualidade, têm preceito, respeitam modos de trabalho e de relação com o ambiente, respeitam uma relação social de grande relevo, embora tenham também mão de obra estrangeira, têm muita mão de obra nacional, e ainda que fosse só estrangeira, pelo trabalho que fazem, pela importância económica e social e pelo respeito que têm por todos, não temos dúvidas que são mais-valia para o território e para o país. Obviamente que não podemos replicar 500 projetos destes no Conselho, porque ele não suporta socialmente esta matéria. Podemos ter mais alguns? Temos alguns bastante importantes que até têm já diversidade de produções, têm também modelos de produção biológica e modelos de produção intensiva. Complementam-se. Essa complementariedade reforça a resiliência da produção agrícola em Odmira. E, portanto, nós temos todas as razões para acreditar que é possível construir um modelo diverso. Agora, termos a tentação de ter um modelo só baseado em mão de obra que vem de fora e de grande intensividade, aí sim, para mim o termo intensivo não é tão importante na questão agrícola do ponto de vista da produção, mas sim da mão de obra, porque começa a ter uma forte expressão e um forte peso social. E, obviamente, os alentejanos não querem deixar de viver no Alentejo. Os alentejanos de Odmira querem continuar a ser alentejanos do Alentejo.